Gente, há 3 domingos atrás foi domingo de Páscoa. Lembra aquele dia que você se matou de comer chocolate? Então, agora você está pagando o preço, né? Então, naquele dia, na Páscoa, a mensagem foi sobre a Páscoa. Aquele dia que nós comemoramos a Páscoa, nós ouvimos aqui sobre o sacrifício que Jesus fez por nós. Nós entendemos um pouco mais sobre esse sacrifício. Ele ressuscitou e ele nos deu a oportunidade de nos tornarmos filhos por adoção. Isso que nós acabamos de cantar e que é uma verdade sobre as nossas vidas. Amém? Então, uma vez que nós admitimos os nossos pecados, reconhecemos que Jesus é o nosso único Senhor e Salvador, nos arrependemos, fomos resgatados por Ele. Nesse momento, a gente dá início a uma vida progressiva como filhos de Deus. E por que eu falo progressiva? Porque ela é progressiva. Cada dia que passa, nós nos tornamos mais filhos de Deus. Não é que Ele não reconhece a gente mais como os filhos. Nós reconhecemos Ele ainda mais como nosso Pai, à medida que nós nos relacionamos com Ele. Como? Pela fé. A fé que nos faz permanecer. A fé que nos faz acreditar que Ele se entregou por nós, que Ele redimiu todos os nossos pecados e que nós somos filhos dEle por adoção. Como que a gente crê nisso? Pela fé. E é essa mesma fé que nos faz permanecer e que nos faz progredir. E o Evangelho que nós tanto falamos? O Evangelho não é só para salvar um povo. O Evangelho é para quê? O Evangelho é para preparar um povo. Preparar para quê? Preparar esse povo para ser cada vez mais parecido com Jesus. A gente sabe o que está escrito lá em Romanos 8:19. A criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Quem que são esses filhos de Deus? Somos nós. Nós acabamos de cantar. Nós somos filhos de Deus. Amém? Eu e você. Então, a criação, quem está lá fora, quem ainda não sabe, quem ainda não entende isso, aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. A nossa manifestação. Amém? Então, não é só para ficar com a gente, ok? Nós precisamos manifestar. E o título dessa mensagem, para quem gosta de anotar, é Sem fé não desfrutamos da graça. Se você quiser abrir a sua Bíblia comigo, eu queria que você acompanhasse, nós vamos ler Romanos 5. Nós vamos ler o capítulo inteiro. Pega a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, ligue a sua Bíblia, sinta-se à vontade. E eu queria que você segurasse a sua Bíblia na mão. Se você não trouxe a sua Bíblia, próximo domingo é a sua oportunidade. Traga a sua Bíblia. Segura a sua Bíblia, seja o celular, seja a Bíblia de papel. Vamos declarar Eu falei de manhã que era um mantra. Entendam como quiser. Eu conheci um pastor que todas as vezes, antes dele ministrar, ele falava para a gente pegar a Bíblia, segurar a Bíblia na nossa mão e falar, declarar o que nós vamos declarar agora, ok? Não me desapontem. Segura a sua Bíblia e fala, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer tudo que a Bíblia diz que eu posso fazer.
Amém. Isso é uma verdade. Tudo que a Bíblia diz que nós somos, nós somos. Tudo que a Bíblia diz que nós podemos fazer, nós podemos fazer. E não é pela nossa própria força, é pela força dele que há em nós. Amém? Então vamos ler lá. No versículo 1, está falando assim: portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos. Gente, desculpa. Só para avisar, quem está em pé, tem 7 cadeiras vazias aqui, ó. Sintam-se à vontade. De verdade, eu não aconselho vocês pagarem 20% de dízimo. Sintam-se à vontade, gente. Vamos voltar. No versículo 1, portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu essa graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. No versículo 3, se você está passando por luta, se você está passando por provação, pega esse versículo. No versículo 3 está falando: também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. Essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós pecadores. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. A gente sempre escuta aqui, a gente falando, o marido precisa morrer pela sua esposa. A esposa precisa ter a certeza de que o marido morreria por ela. E acredito que sim, né? Acredito que os maridos aqui, sim, morreriam pelas suas esposas. Nós, como mães, morreríamos pelos nossos filhos, se fosse necessário. Talvez morreríamos pelos nossos maridos. Estou brincando, gente. Mas, dificilmente, vamos ser sinceros, será que a gente morreria por alguém do nosso GC? Será que a gente morreria pelo assassino do nosso filho? Provavelmente não. Provavelmente a gente não estaria disposto. Mas aqui a Bíblia diz que ele morreu por todos. Ele fez isso por nós. E no versículo 8 está falando assim: mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Pois, se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com Ele foi restaurado pela morte do seu Filho, agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. É fato que as pessoas pecaram antes que a lei fosse concedida, mas porque ela não existia, seus pecados não foram levados em conta. Mesmo assim, do tempo de Adão até o de Moisés, todos morreram, incluindo os que não desobedeceram a uma ordem explícita de Deus, como Adão desobedeceu. Na verdade, Adão é um símbolo, uma representação daquele que ainda haveria de vir. Mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus. Pois o pecado de um único homem trouxe morte para muitos. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva que veio sobre muitos por meio de um único homem, Jesus Cristo. E o resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem. Pois enquanto o pecado de Adão levou à condenação,
a dádiva de Deus nos possibilita ser declarados justos diante dele, apesar de nossos muitos pecados. A morte reinou sobre muitos, por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva de justiça. E todos que a recebem reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores. Mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos. A lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado. Mas à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Vamos parar por aqui. A gente conhece aquela música, quem muito foi perdoado, muito ama. E quando a gente estava começando ainda os GCs, não existia a igreja ainda, a gente só tinha um GC. E eu lembro que um homem chegou para o Ellison e falou assim, ele começou a vir na igreja pela sua esposa, e ele falou assim, olha, cara, eu estou indo na igreja, mas, assim, minha vida está de boa, eu sempre trabalhei, eu sempre honrei meus compromissos, eu sempre fui fiel à minha esposa, eu cuido bem da minha casa, cuido bem dos meus filhos. Então, assim, eu estou indo, mas... Aí o Ellison virou para ele e falou assim, mas nem precisava, né? De certa forma, ele quis dizer assim, eu estou indo na igreja para acompanhar a minha esposa, mas eu nem preciso de Jesus. Eu sou tão íntegro. E quando a gente pensa dessa forma, que isso pode assolar a nossa mente, né, a qualquer um de nós, se a gente acha que a gente está certo, se a gente acha que a gente é santo, dificilmente a gente sente essa necessidade de Jesus nas nossas vidas. Agora, uma pessoa que viveu a vida inteira, uma pessoa que entra aqui... Cadê os meninos do louvor? Depois você senta com cada um do louvor ali, ó, e pede para eles contarem a história deles. Quem tem a noção do que já viveu longe de Jesus, reconhece o quanto Ele ama. E isso precisa ser verdadeiro nas nossas vidas no geral. À medida que nós reconhecemos o quão pecadores nós somos, mais nós reconhecemos a graça dele sobre as nossas vidas. Se a gente se acha bom, se a gente se acha santo, se a gente se acha aprovado, dificilmente nós vamos entender que nós carecemos da graça e da misericórdia dele sobre as nossas vidas. Mas aqui eu posso falar, cada cabeça, cada mente, tira as máscaras. Acabamos de cantar. Cada cabeça, cada mente, cada coração sabe o quão pecador é. Não tem ninguém aqui que pode falar, fulano é mais pecador do que eu, não. Eu tenho a noção do quão pecador eu sou. E você tem a noção do quão pecador você é. Isso é particular. Isso é só você e Deus sabe o quanto você é. Mas à medida que você reconhece o quão pecador você reconhece a graça de Deus sobre a sua vida. No versículo 21, fala assim, portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, agora reina a graça, que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Sem acreditar nele, sem acreditar que nós éramos pecadores,
cada um de nós nascemos já bebezinhos pecadores. Não é algo que você cometeu antes de entrar aqui. Isso também é pecado. É uma batalha que nós vivemos, dia após dia. Mas cada um de nós já nascemos pecadores. Ele nos limpou, Ele nos redimiu? Sim, Ele nos salvou. Por algo que nós fizemos? Não. Pela graça dEle. E é essa graça, é essa noção de graça que nós precisamos entender. Por quê? Porque nós somos redimidos dia após dia. O pecado ainda assola a minha e a sua vida. Até quando nós não queremos errar, nós erramos. Até quando nós não queremos falhar, nós falhamos. E quando nós temos consciência disso, aí nós entendemos ainda mais. Eu sou carente, eu sou miserável diante do Senhor. Todos os dias eu preciso da graça dEle. Em João 1,12 fala assim: mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Amém? E isso é difícil a gente entender muitas vezes. A gente canta, a gente fala, mas entender e viver como filho de Deus, às vezes é difícil. Às vezes a gente duvida. Sabe por quê? Porque a nova vida que Ele nos deu, ela não veio da concepção de um homem e uma mulher. A nova vida que Ele nos deu não veio de uma vontade humana. Resolvi ficar grávida, vou ter um filho. Não. A nova vida que Ele nos deu foi através da vontade dEle. E essa verdade precisa ser verdadeira na sua mente, no seu coração. Entender essa filiação é um processo. É de dia em dia, sabe? É progressivo. Eu entendo um pouquinho sobre adoção, um pouquinho. E isso me faz entender um pouco mais a respeito da forma como Jesus nos vê. A gente começa a se conhecer. A gente começa a morar junto. A gente começa a trocar experiências. A gente começa a viver juntos. Mas essa filiação, ela vai se tornando cada vez mais forte no processo do dia a dia. E essa filiação nossa com Deus, à medida que nós nos relacionamos com Ele, à medida que nós nos entregamos a Ele, à medida que nós reconhecemos o que Ele fez por nós, cada vez nós nos tornamos mais filhos dEle. É uma apropriação da filiação. Não tem nada. E isso foi por quê? Por que nós somos filhos adotados? Pelo que a gente faz? Não. Graça, favor imerecido de Deus. Não tem nada que a gente faça que nos faça ser merecedor dessa graça sobre as nossas vidas. Eu falei de manhã, já sentou com um crente velho? Um crente velho que eu estou falando, gente, não é de idade, eu estou falando de tempo, vida com Deus, vida cristã. Normalmente, a gente, às vezes, encontra alguém assim que, né, tem já uma vida já há bastante tempo e fala: fiz muita coisa, expulsei demônio, ministrei, jogava a toalha e caía o manto, meu GC bombava, tenho um ministério de não sei quantos anos. Gente, Jesus precisa de currículo? Jesus sonda os nossos corações.
Sabe a música que nós cantamos? Tira as máscaras do meu interior. A gente pedindo ou não. Ele sonda os nossos corações. Ele sabe aquilo que nós pensamos. Até quando nós vamos fazer algo que é bom, com uma intenção ruim, que ninguém vê, Ele sabe. Ele é aquele que esquadrinha os nossos corações. E mesmo assim, Ele está todos os dias de braços abertos, disposto a derramar essa graça sobre as nossas vidas. Então, não tem nada que a gente faça que nos faça merecedor dessa graça. Não tem currículo, não tem tempo de igreja, não tem nada que nos faça merecedor. Para salvação, não tem. Se nós reconhecemos, somos pecadores, reconhecemos que Ele é nosso único Senhor e Salvador, nós somos filhos e estamos salvos. Mas a partir do momento que nós entendemos a graça dele sobre as nossas vidas, quem quer ir embora? Ainda dá tempo. A partir do momento que nós entendemos a graça dele sobre as nossas vidas, nós somos eternos devedores. Não tem como pagar. E o mínimo que nós podemos fazer é amar como Ele nos ama. Responder a toda essa graça que Ele nos concedeu, mesmo não merecendo. Como? Alegria na jornada, responsabilidade no processo e comprometimento com tudo que Ele derramou em mim, em cada um de nós. Somos filhos, não somos? Ele derramou algo único em cada um de nós. O que Ele derramou em você, Ele não derramou em mim. O que Ele derramou em mim, Ele não derramou em você. Não tem como. Nós somos escolhidos para revelar a face dEle. E nós não podemos fraquejar. Nós não podemos ser negligentes com tudo aquilo que Ele espera de nós. Por que Ele derramou algo em nós? Se fosse só para nos salvar, Ele morreu na cruz, se entregou por nós, redimiu todos os nossos pecados. Nós já estaríamos na glória, não precisava de estarmos aqui. Mas lembra o que está falando lá no versículo 3, que nós lemos de Romanos 5? As provações, lembra? Nós estamos aqui ainda porque nós precisamos passar por essas provações. Por quê? Porque o caráter, porque nós precisamos da perseverança. E a perseverança que a gente tem, que a gente acredita que vai ser diferente, ela precisa ser desenvolvida. E à medida que ela é desenvolvida, o caráter dele vai sendo impresso em nós. Dói. A gente não quer. Mas o caráter dele vai sendo impresso em nós. E nós vamos revelando o quê? A esperança. A esperança que é reinar com Ele. Então, todas as vezes que você estiver passando por um processo, eu acredito aqui que todo mundo está passando por um processo. Seja luta, seja provação, seja estagnação. Cada um aqui está vivendo um processo. Cada um de nós está vivendo. Esse processo precisa acontecer nas nossas vidas. Para quê? Para cada dia mais a gente ser parecido com Ele. Mas o que a gente precisa nesse processo? Alegria. Nós precisamos entender que todos os processos, eles precisam ser acompanhados de paz, justiça e alegria. Se a gente não entender que todos os processos que nós vivemos, nesses processos, nós precisamos ter paz, justiça e alegria, é como se a gente ficasse rodando em círculo. A gente acha que passou do processo, mas a gente não passou, a gente está de novo.
mesma luta, mesma provação, mesmo desespero, o mesmo troca de marido, mas continua o inferno do mesmo jeito. Troca de emprego, mas continua. Não tem o que faça. Compra o carro zero, mas nada muda. Por quê? Porque não teve paz, justiça e alegria. Essa alegria é quando tudo resolver? Não, essa alegria é na jornada. Essa alegria é hoje, essa alegria é amanhã, essa alegria é no dia que vier a dificuldade, é qualquer dia. Responsabilidade, não fuja dos processos que Deus tem para você. E o mais importante, não sei se é mais importante, porque tudo é importante, mas o comprometimento com o que Ele derramou em cada um de nós. A criação espera com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Então, primeiro em nós, primeiro essa transformação precisa ser dentro de nós. Depois essa transformação precisa ser na igreja? Não, depois essa transformação tem que ser lá dentro da sua casa. Lá com os seus, quem te conhece, quem sabe o quão chato você é, quem sabe o quão implicante você é, quem sabe o quão moroso você é lá na sua casa. Aqui na igreja está todo mundo arrumadinho, está todo mundo bonito, mas e lá em casa, como que é? E depois onde, gente? Onde a gente está plantado. Eu não tenho ideia aqui de quantas pessoas nós temos, mas acredito que temos umas 600, 500 pessoas. Cada um de nós, criança, adulto, cada um de nós está plantado em algum lugar. Seja na escola, seja na fila, seja no trabalho, seja na empresa, seja na academia, seja no GC, seja no banco, seja no trânsito. Seja no UPA. Cada um de nós está plantado em algum lugar. E a gente tem manifestado, a nossa manifestação tem sido de como filhos de Deus. Todos devem reconhecer e reconhecer a graça dele em nós. A graça nos alcançou. Ela precisa ser vista através das nossas vidas. Tito 2,11 está falando assim: pois a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos instrui a renunciar à impiedade, aos desejos mundanos, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança. Lembra que eu falei da esperança lá? A gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática do que é bom. À medida que nós conhecemos Deus, à medida que nós nos relacionamos com Ele, nós temos mais noção do quanto ainda nos falta para ser mais parecido com Ele. E à medida que a gente conhece, vai gerando, a gente reconhece quem Ele é, e a gente reconhece quem Ele é e quem nós somos. Vai gerando dentro de nós um maior temor. Temor não é medo. Nós não precisamos ter medo de Deus, nós precisamos temer. E muitas vezes, ou todas as vezes, o que vai nos livrar do pecado não é o nosso amor pelo Senhor, mas é o nosso temor pelo Senhor. Se a gente reconhece quem Ele é, o que Ele fez, a gente teme. Então, a gente, diante de um
aquela resposta que você precisa dar, aquela decisão que você precisa tomar, você teme ao Senhor. Então, você faz diferente. Você, muitas vezes, até pensa. Você até pensa. Mas o Espírito Santo dele, que está em nós, nos faz falar assim, não, eu não queria, mas eu acho que eu tenho que ir. Gente, é incrível como que o Espírito Santo, ele funciona como se fosse um termômetro, uma balança, sabe, na nossa mente, no nosso coração. Então, tem decisões que se a gente estiver conectado com ele, existem decisões, existem desvios que nós muitas vezes vamos fazer, pensamos em fazer, e na hora o Espírito Santo vem, intercepta e fala assim, ops, não faz desse jeito, não. Não responde desse jeito, não. Dá mais uma chance. Age com misericórdia. Sua vontade é de matar, mas continua amando esse homem. Você quer jogar os meninos tudo pela janela, mas não joga, não. No fundo, você ama. É o Espírito Santo dele em nós. Então, todas as vezes que você perceber, soprar no seu coração, você quer responder, você quer tomar uma atitude drástica, e aí, na hora, vem o negócio de trava. É o Espírito Santo, gente. É o Espírito Santo, e obedeça. Seja sensível ao que o Espírito Santo está falando, porque a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. Não é a nossa vontade, é a vontade dele. Ela sempre vai nos levar para o melhor, mesmo que a gente ache que não. Mas nós temos tido fé o suficiente para desfrutar dessa graça de Deus? Nós realmente cremos no sacrifício dele por nós? Quando a gente está diante de um pecado, quando a gente está diante de uma prova, quando a gente está diante de uma tentação, a gente reconhece o sacrifício que ele fez por nós? Nós vivemos como um povo santo? Nós vivemos como um povo eleito? Ou as acusações de Satanás têm gritado mais nos nossos ouvidos e têm falado, não adianta. Você está indo na igreja, você está tentando, você quer fazer diferente, mas você não vai conseguir. Lembra tudo que você já fez? Lembra a vida que você já teve? Lembra o antigo casamento? Então, é mais uma vez. Não vai dar certo. Para qual voz que a gente tem dado ouvido nos nossos dias? O que a gente tem escutado? Lá em Gálatas 2:20, Paulo fala assim, assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. Está vendo? Quando você tomar uma decisão que não é aquilo que você queria tomar, você não responder da forma que você queria responder, não é você mesmo. É Cristo que vive em você. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A vida nova que nós vivemos, gente, ela muitas vezes não é palpável, mas a gente vive pela fé. A gente vive porque a gente crê nisso. A gente vive porque isso é uma verdade nas nossas vidas. Eu só vou andar como filho e revelar a graça dele sobre a minha vida se eu tiver fé para isso. Eu tenho tido fé. Como que eu desenvolvo essa fé? Desenvolvendo, gente. Vivendo de fé em fé. Não tem curso de fé. Não tem faculdade de fé. Como que a gente desenvolve a nossa fé? Experimentando.
experimentando da graça e da misericórdia dele sobre as nossas vidas, vivendo pela fé. Hoje de manhã a Letícia falou no ofertório, o justo não teme as más notícias. Por que a gente ainda teme as más notícias? Por que a gente está preocupado ainda com o que vai acontecer? Por que a gente sofre com algo que nem aconteceu? E a gente está sofrendo de ansiedade, mas nem aconteceu. O justo viverá pela fé. A gente só vive de fé em fé, pela fé. A Bíblia diz que se a gente tiver uma fé do tamanhozinho de um grão de mostarda, a gente pode virar para aquele monte que está logo aqui na frente, perto do viaduto, e falar, sai do lado esquerdo e vai para o lado direito. A gente tem fé para isso? Diante das coisas que nós vivemos no nosso dia a dia, nos desafios que nós vivemos nos nossos dia a dia, a gente tem tido atitudes de fé? A gente tem andado como quem crê? A forma como eu vivo expressa essa graça dele sobre a minha vida? Ou eu sou um executivo de Jesus? Muitas vezes a gente se coloca como executivo de Jesus, como se ele precisasse de um executivo, como se ele precisasse de um pastor na igreja. Gente, o Elison sempre fala isso, e isso é uma verdade inteira sobre as nossas vidas. Nós não fomos a primeira opção, nós só fomos aqueles que aceitaram. E se a gente não tivesse aqui, outras pessoas estariam. Como hoje nós temos uma família de pastores. Nós não somos executivos de Jesus. Se a gente não fizer, ele manda outro que faça. Ele usa até mula, gente. Ele usa até nós que somos pecadores. Ele usa até nós que duvidamos. Ele usa até nós que muitas vezes somos frágeis. Ele usa até nós que muitas vezes somos mancos. A gente fala e duvida. Por quê? Porque ele quer usar. Ele não deve satisfação para ninguém. E ele quer usar tanto eu quanto você para manifestar essa graça, para revelar quem ele é, para pregar a mensagem dele, não pregar os evangelhos só, para pregar a mensagem que ele está pregando na sua vida. O sacrifício foi feito, nós não temos como pagar, não tem nada que nós façamos que faça estar pago essa conta. Mas o que eu tenho feito com o sacrifício que ele fez por mim? O que eu tenho respondido diante da graça que ele derramou sobre a minha vida? Lá em Números 14, a gente já conhece essa história, né? Deus mandou os espiãs ir lá na Terra Prometida para ir lá sondar, ver como que era e voltar e contar para todo mundo como que era. E o que aconteceu? Esse grupo foi lá, espiou a terra, voltou todo mundo, quase todo mundo. Meu Deus, perigoso. Ai, se vocês não iam, não. Gente, fica aqui, fica quieto, porque não vai dar bom. Foi o que a maioria falou quando voltou. Só que Josué e Caleb, não. Josué e Caleb, vamos que vai dar certo. Vamos que vai ser melhor. Por quê? Eles foram os únicos que entraram na Terra Prometida. Por quê? Porque eles tiveram atitude diferente.
Eles foram os únicos que tiveram uma atitude diferente. Será que nós temos tido atitude diferente todo domingo que a gente sai daqui, que a gente ouve uma mensagem que nos confronta? Será que diante de tudo que nós estamos vivendo hoje, eu não estou falando do passado, as nossas atitudes têm sido diferentes da que nós tivemos no passado? A forma como nós lidamos com as situações, a forma como nós lidamos diante dos nossos problemas, tem sido uma forma diferente? Eu e você precisamos entender que o trato de Deus conosco depende da nossa atitude. A graça não dependeu de nada. A graça foi merecida. Mas o trato dele com cada um de nós é diferente, gente. É diferente, sim, de acordo com a resposta que a gente dá, de acordo com a atitude que a gente tem, com a forma como nós lidamos com os problemas que nós vivemos. Sabe o círculo que eu falei dos processos? Eu estou num processo que é o mesmo ciclo, estou no mesmo ciclo, estou no mesmo ciclo. Se a gente continuar respondendo da forma como nós respondemos sempre, nós não vamos sair desse círculo. Hoje de manhã eu estava conversando com uma moça, e essa moça está no 2º casamento. E ela falou, ela está passando por luta e provação no casamento. E ela falou, eu não vou responder da forma que eu respondi no outro casamento. Esse é para sempre. Eu vou até o fim. Eu não vou tratá-lo dessa forma, porque foi dessa forma que eu tratei o meu primeiro marido. E agora eu estou no meu 2º, e esse é para sempre. Então eu vou até o fim. A minha atitude vai ser diferente, mesmo que ele não responda. Mesmo que a atitude dele seja a mesma do meu primeiro marido, eu estou diferente. Eu tenho uma nova vida agora. E em nome de Jesus, ela vai desfrutar da plenitude do casamento. Porque nós sabemos que, se a mulher quiser, a mulher mantém o casamento, gente. Todo o poder está na mão de uma mulher. Ela tem o poder de construir ou de derrubar um casamento. O que você tem feito pelo seu casamento? Você tem construído ou você tem derrubado? Eu não estou jogando só a responsabilidade para as mulheres, gente. Mas a mulher sabe fazer um casamento dar bom. A mulher sabe. A mulher sábia sabe. Amém? Então, o que determina o nosso destino não é o amor incondicional de Deus. Esse amor nos resgatou, esse amor nos fez ser filhos. Mas o nosso destino, a forma como nós vivemos essa era presente, isso depende das nossas atitudes. Deus não faz acepção de pessoas. E nós sabemos que, se por um lado, a Bíblia diz que a salvação vem pela graça, favor imerecido. Não vem pelas obras, não vem pelo currículo, não vem pelo quantas vezes você vem na igreja. Para quê? Para que ninguém se orgulhe, para que ninguém se glorie. Essa é a graça. Mas, por outro lado, a Bíblia diz que, de acordo com as suas obras, será a sua recompensa. Então, sabe aquela hora que você entra no Instagram e olha o story e vê o seu amigo lá em Cancún? E aí você pensa, sou abandonado mesmo de Jesus. Tá vendo? Eu que acordo cedo todo dia. Né?
Olha, com uma vida dessa, perfeita, cara, filho de Deus. Filhinho querido, mimado de Deus. Só que Paulo fala lá em 2 Coríntios 9:6, um versículo que diz assim: aquele que semeia pouco, também colherá pouco. Quem semeia com fartura colherá. Muitas vezes a gente pega esse versículo só para a área de finanças. E ele é uma verdade na área de finanças. Aquele que semeia pouco, colhe pouco. Aquele que semeia muito, colhe com fartura. Isso é na nossa vida natural, gente. Planta uma horta para você ver. Semeia muito, você vai colher muito. Semeia no reino muito, você vai colher muito. Semeia pouco, você vai viver uma vida escassa. Eu falei aqui semana passada, a gente não precisa ser próspero só para a nossa satisfação, para aquilo que nós precisamos. Não, nós precisamos ser prósperos para quê? Para a gente ajudar, para a gente ser generoso. E quando a Bíblia nos promete que nós seremos generosos, que nós colheremos com fartura, a gente não vai ter só o suficiente. A gente não pode se acomodar só com o suficiente. Eu preciso de X, porque X cobre o meu orçamento. Não, meu amigo, você precisa de um X,5. E no ano que vem você vai precisar de 2X. Por quê? Porque você precisa ter. Você precisa ter para você poder semear na vida de quem não tem. Você precisa ter para viver com abundância, para que os seus tonéis, a Bíblia diz, se transbordem. Isso não fala de ter só o suficiente, e isso é uma promessa de Deus para mim e para você. Então, vamos falar no aspecto de vida. Não estou falando só de dinheiro. Uma pessoa que semeia a sua vida ao reino com fartura, ela tem colhido as coisas do reino com fartura aqui na terra, porque ela tem dedicado a sua vida. Então, quando você olha lá no Instagram, a grama do vizinho lá, que está lá verdinha, linda, maravilhosa, aquele verde, da cor da blusa do João, não tem nenhuma brequiara no meio, não tem nada, está perfeito. Começa a olhar. Será que ele não tem semeado muito? Será que o meu olhar não é de inveja? E inveja, gente, é um pecado que ninguém sabe, né? Que você tem. Aquele lá que só o Espírito Santo, que sonda o seu coração, sabe o quão invejoso você é. Amém? Ou não tem ninguém aqui invejoso. Mas então, começa a olhar por essa ótica. Será que o meu vizinho, que está lá em Cancún, desfrutando com a família dele, será que ele não tem dedicado a sua vida ao reino? Será que ele não plantou muito para poder estar colhendo? Será que aquela amiga que eu vejo, que tem um casamento perfeito, o marido dela trata ela maravilhosamente bem, será o que ela semeou para colher aquilo? Os filhos em sujeição, ela tendo mais do que aquilo que ela precisa. Será que ela não tem semeado com abundância? Porque é fato. Nós vamos colher. E nós precisamos responder a Deus pela fé, não é pelo que nós vemos. E assim nós desfrutamos, sim, da graça e do favor imerecido de Deus para com as nossas vidas. Lembra que eu falei? Os nossos processos precisam ser acompanhados de alegria. Os nossos processos precisam ser acompanhados de responsabilidade. Mas nós precisamos de comprometimento. Então, o quanto nós temos desfrutado dessa graça dele sobre as nossas vidas?
Será que nós temos fé para isso? Será que muitas coisas que nós precisamos caminhar pela fé, atitudes, decisões que nós precisamos ter pela fé, nós não temos tido por medo, nós não temos tido porque nós ainda duvidamos de quem Ele é, nós ainda não temos respondido da forma que Ele espera, porque a gente só achava que parou, esgotou aqui em mim. Maravilhosa graça. Chegou em mim e parou. Não é isso, gente. Ele espera uma resposta minha e sua. E à medida que nós respondemos, nós vamos viver diferente, sim. A plenitude não é só quando chegarmos na glória. Nós podemos viver a plenitude aqui na terra como no céu. Amém? Você tem fé para isso? O mesmo Deus que se entregou pelo seu Filho, que entregou seu Filho por nós pela graça, um dos atributos dele é justiça. Então, à medida que nós nos dedicamos a Ele, à medida que nós entregamos, à medida que nós ofertamos diariamente a nossa vida a Jesus, para manifestar a graça dele sobre as nossas vidas, nós vamos ver a justiça dele nas nossas vidas. Eu falei hoje de manhã, o Pedro, que ministrou aqui de manhã, ele está trabalhando no Rio. E ele passa a semana toda fora. E aí, hoje de manhã ele estava aqui, animado, adorando ao Senhor. Ele poderia virar e falar assim, eu vou passar um domingo com a minha família, minha esposa está grávida, domingo de manhã estava tão friozinho, vou ficar aqui dormindo de conchinha. Mas a atitude dele foi de vir e adorar o Senhor, e entregar a vida dele, em ofertar o domingo dele pela manhã ao Senhor. Isso é fácil? Isso muitas vezes nos custa tudo. Isso muitas vezes nos custa a vida. E se ele não tomasse essa atitude pela fé, ele só virasse e falasse, olha, estou cansado, está de boa, alguém vai no meu lugar. Teríamos louvor, a graça e a glória de Jesus viria, mas ele não receberia o que Deus tem para ele. Deus não teria recebido esse sacrifício dele. E Deus espera de mim e de você um sacrifício diário, um sacrifício que é pela fé. Não é pelo que nós vemos. Começa a avaliar o que Deus derramou sobre você. Qual é a unção que Deus derramou sobre a sua vida e que te coloca como responsável em derramar algo para alguém, em manifestar a graça dele, em fazê-lo conhecido para quem ainda não conhece. Lá em 1 Coríntios 4:1, o louvor, se quiser vir me ajudar, 4:1 fala assim, portanto devemos ser considerados simples servos de Cristo, encarregados de explicar os mistérios de Deus. Como eu falei, a aceitação, a apropriação de filhos, ela é progressiva, ela é dia após dia. Mas se você ainda não tem claro isso na sua mente e no seu coração que você é filho, entenda que você é um eterno devedor. E você é um simples servo. Então se considere como um simples servo, encarregado de explicar os mistérios de Deus. Quais são os mistérios? Esse mistério aí que você está vivendo, esse processo que você está vivendo aí na sua vida. E o que a gente espera de um encarregado? Que ele seja fiel. Nós temos sido fiéis com aquilo que o Senhor derramou em nós? Nós saímos daqui todos os dias com essa responsabilidade no nosso coração de que, aonde eu for, onde eu estiver, o Evangelho vai ser pregado pela fé. Eu tenho desgastado a minha vida para pregar esse Evangelho?
Eu muitas vezes tenho renunciado às minhas vontades, os meus prazeres, para manifestar a graça dele sobre a minha vida, para dizer quem ele é. Gente, se a gente vive um evangelho manco, quando eu digo um evangelho manco, é a gente estar sempre reclamando dos mesmos problemas, é a gente vivendo os mesmos processos, é a gente passando pelas mesmas lutas, pelas mesmas provas. Se eu estou sempre reclamando, se eu estou sempre no mesmo processo, quem está lá fora vai olhar e vai falar assim, eu vou querer essa vida? Não. Deixa do jeito que eu estou. Não. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer tudo que a Bíblia diz que eu posso fazer. Como? Pela fé. E a nossa fé precisa ser desenvolvida dia após dia, de fé em fé. O justo viverá pela fé. Nós vamos nos apropriar da vida, da plenitude, de tudo que Ele tem para mim e para você, mediante a nossa fé. Que pode ser pequenininha, mas ela pode ser desenvolvida. Ela só vai ser desenvolvida à medida que você vai vencendo de fé em fé. Está vendo esse problema que você está vivendo? Está vendo essa luta que você está passando? É de fé em fé. Você é filho amado dele. Vamos viver essa vida de fé em fé. Vamos viver como vitoriosos. Vamos viver como herdeiros. Vamos desfrutar da graça dele sobre as nossas vidas. E vamos viver como agraciados de Deus. Amém? Se coloque de pé, coloque a mão no seu coração. Espírito Santo, Jesus. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Jesus, porque o seu amor sempre nos alcança, Pai. Jesus, todas as vezes que nós queremos desistir, Pai, todas as vezes, Pai, que nós nos achamos escondidos do Senhor, Pai, esquecidos pelo Senhor, Pai, o seu amor e a sua graça sempre vem e nos alcança, Pai. Jesus, a sua vontade é sempre boa e perfeita para as nossas vidas, Pai. O Senhor é fiel para fazer tudo aquilo que o Senhor prometeu para cada um de nós, Pai. E nós queremos, Jesus, nos apropriar, Jesus, dessa graça. Nós queremos nos apropriar desse favor, Pai. Nós queremos nos apropriar dessa responsabilidade que o Senhor deu para cada um de nós, Pai. Jesus, nós não somos bons, Jesus. Nós não somos a melhor escolha, Pai. Mas nós estamos aqui rendidos, Jesus, rendidos aos seus pés, Pai. Com coração quebrantado, Pai, entendendo que nós não somos nada sem o Senhor, Pai. Todos os dias, Jesus, tentando acertar, nós ainda erramos, Pai, mas a sua graça e a sua misericórdia vem sobre nós e nos levanta mais uma vez e nos ajuda mais uma vez, Pai, e volta mais um dia e fala: você é filho amado. Você foi escolhido, você é uma geração eleita. Você faz parte da transformação que vai acontecer em Pindamonhangaba. Toma posse dessa responsabilidade. Existem muitas pessoas que ainda não conhecem Jesus. Existem muitas pessoas que ainda se entregam aos prazeres todo ano ali no carnaval. E nós não somos conformados com isso. Nós queremos esse povo aqui.